Olá, olá, pessoas fortes e abençoadas. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu venci a batalha contra o narcisismo. E você vai vencer também. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Pessoas narcisistas, elas sentem prazer em te fazer chorar. Elas sentem prazer em te causar dor, sofrimento, te ver angustiado, ansioso. E elas sentem muito mais prazer quando elas próprias causam tudo isso na sua vida. Porque se elas causam tudo isso na sua vida, elas querem que você vá atrás delas, implore para elas te tratarem melhor. Elas sentem prazer quando você diz que elas te machucam. Elas sentem prazer quando você diz para elas que elas te tratam mal, que elas te ignoram, que elas te tratam com frieza. Tudo que você reclama a respeito de uma pessoa narcisista é tudo que ela quer saber, porque ela quer saber se a manipulação, o controle, a tortura psicológica que ela comete com você está funcionando, porque é isso que dá poder a ela. É sabendo que o mal que ela te causa está funcionando que ela se sente poderosa, que ela se sente superior a você. Então, intencionalmente, elas vão fazer coisas que você não gosta, que você mais odeia, e coisas que te machucam, que elas sabem que machuca você profundamente, porque é assim que elas conseguem reações emocionais suas. Fazendo essas coisas, elas conseguem que você chore, que você grite, que você esperneie, que você jogue objetos nela. Elas te tiram do sério, elas te provocam e você reage. Porque a intenção delas fazendo tudo isso é você perder o controle sobre você mesmo. Porque é fazendo com que isso aconteça que reforça a superioridade dela sobre você. Porque se ela consegue manipular a sua vida e as suas emoções e te fazer mudar de comportamento para servi-la, ela é superior a você. Porque você está dando o controle da sua vida para ela. E na cabeça delas, você é fraco. Você é inferior porque você deixa elas fazerem isso, porque você não consegue fazer isso com elas, mas elas conseguem fazer isso com você. Então isso prova para elas que elas são superiores e melhores que você, que elas são poderosas. Então o que é que elas fazem? Ou elas te provocam verbalmente ou psicologicamente, ela mente, ela trai e ela te manipula a você reagir ao abuso que ela está cometendo. Isso é tipo jogar uma isca. E quando ela joga essa isca, que é a provocação, e você cai nessa provocação, você perde a cabeça, você explode. Porque é isso que elas querem. Elas querem caos e drama o tempo todo. Elas querem ficar criando picuinha, brigas o tempo todo. Porque é só nesse caos, nesse drama, que elas te vampirizam. Elas sugam toda a sua energia. Então, quando você reage ao abuso, à manipulação, ao controle, às provocações de uma pessoa narcisista, quando você finalmente explode, perde a cabeça, elas vão te envergonhar por isso, te chamando disso ou daquilo para você não fazer mais isso. E isso é um cala-boca. Por exemplo, a pessoa narcisista fala uma coisa que é ofensiva para você, você reage gritando ou insultando ela. Então ela vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, olha só você é muito descontrolada. Ou ela vai dizer: nossa, como você é insegura e ciumenta. Ou ela ainda pode dizer: nossa, pelo amor de Deus, eu não posso falar nada que você se irrita. Isso é um exemplo simples, mas tem aqueles exemplos mais graves que a pessoa narcisista te provoca e causa briga feia mesmo. É assim, de jogar objeto, de querer pular no pescoço dela, de rolar xingamento. Isso é o abuso reativo. Então, a pessoa narcisista usa a sua reação como sendo o problema da situação. Ela não vai levar em conta a provocação que ela fez para você cair, que é para dar essa reação. Então, ela invalida tudo que você sente ao abuso delas, ou elas te envergonham por isso, distorcendo toda essa realidade, né? Porque aí ela te culpa e você aceita toda essa culpa e o abuso que ela comete passa despercebido. Então agora o foco não está mais no abuso que ela comete com você, e sim na sua reação. Então ela usa a sua reação contra você, isso é o abuso reativo. E em muitos casos, essas pessoas narcisistas, elas até fazem isso para te filmar. Então elas causam alguma situação ou te provocam de alguma forma que elas sabem que isso vai te ofender ou vai te machucar, para que você reaja, exploda, e daí ela vai e filma.
porque aí ela já está planejando te difamar, ou ela quer te colocar no manicômio ou na prisão, e essa sua reação é o que ela vai mostrar para todo mundo, para provar que você é uma pessoa louca, que você está mentalmente instável. Por isso que ela te trai, porque olha só a sua reação. Por isso que essa pessoa mente para você, por isso que ela está saindo com outras pessoas, porque olha só, você é totalmente fora de si. É exatamente essa a intenção delas. Então, às vezes, elas se exaltam, te provocam, e quando você dá essa reação, elas ficam calminhas. Elas ficam sérias te olhando, como se elas não tivessem feito nada. E isso é uma forma de, em algum outro momento, ela filmar a sua reação e mostrar para você, para te envergonhar e dizer assim: olha aqui, olha esse comportamento seu. Você é uma pessoa extremamente descontrolada. Por isso que eu não te amo mais. Por isso que eu não quero mais estar com você. Por isso que eu estou te traindo. Por isso que eu minto para você. Porque quem vai querer ficar com uma pessoa assim, olha só para você. Então, elas usam esse abuso reativo para te envergonhar. Então, quando você confronta elas, joga objetos, xinga, quando você explode igual uma bomba, aí você olha para elas, elas estão bem calminhas. Elas vão estar olhando para você com um olhar fixo, como se estivesse fazendo um raio-x de você. Nesse momento, ela está sugando a tua energia, ela está rindo por dentro. E ela geralmente é nesses momentos das suas reações de explosão que elas olham para você com aquele olhar fixo demoníaco. E você vai ver esse olhar fixo demoníaco quando elas te fazem chorar também. Então elas usam a sua reação ao abuso que elas cometem para convencer elas mesmas e todo mundo que você é uma pessoa louca, que você não tem a sua mente no lugar, que você é uma pessoa totalmente descontrolada. Por isso que ela te trata mal, por isso que ela te trai, por isso que ela mente para você. Porque você é uma pessoa descontrolada e ela não tem condições de lidar com você. É isso que ela fala para você e é isso que ela fala para todo mundo. Que você não tem condições de cuidar dos seus filhos. E às vezes, se elas conseguirem filmar essa reação de você, elas vão mostrar esse vídeo para todo mundo e dizer: olha aqui, tá vendo? Tá vendo que eu tenho que aturar? Tá vendo? Olha aqui, essa pessoa, ela precisa de calmante, ela precisa ser internada. Por isso que eu tô saindo com outra pessoa, porque olha aqui, essa pessoa só me trata dessa forma. Isso ela tá mostrando às pessoas a filmagem que você tá xingando ela, jogando objetos nela. E daí ela mostra para todo mundo e diz: olha aqui, essa pessoa é muito abusiva comigo, ela não me dá atenção, ela me trata muito mal. E quando ela faz isso, é quando ela se faz de vítima para todo mundo e todo mundo acredita. E quando ela faz isso, ela se passa de vítima, ela passa a ser a sua vítima. Todo mundo acredita que ela está sofrendo na tua mão, só porque elas viram a tua reação ao abuso que elas cometeram com você. Só que elas não filmam o abuso que elas cometem, elas filmam apenas a tua reação. Então, nesses casos, as pessoas passam a te ver com maus olhos e passam a ver essa pessoa narcisista como a vítima, a pessoa pobre e sofrida. Geralmente isso acontece muito um pouquinho antes do descarte, ou às vezes em algumas situações após o descarte. E quando ela faz isso antes de te descartar, é porque ela já está começando a campanha difamatória, ou quando ela está sentindo que você está a ponto de deixá-la. Por isso, independente do grau de parentesco que você tenha com essas pessoas narcisistas, sejam seus pais, sejam seus filhos, você nunca tem que dizer quando você está saindo de casa. Você tem que planejar o seu escape. Porque para você ter uma saída de sucesso de um cativeiro narcisista, você tem que sair em segredo. É só assim que você consegue se libertar dessa prisão, mantendo o sigilo total. Então, quando essas pessoas narcisistas fazem essa difamação ou te filmam dando uma reação ao abuso que elas cometem, todo mundo acredita nelas, né? Os macacos voadores, todos os seus parentes. Todo mundo acredita que você é uma péssima pessoa. E elas são as pobres coitadinhas que sofrem na tua mão. Então, quando isso passa, né, e o descarte acontece, elas voltam em algum outro momento para a tua vida, para te contar o que teus parentes, os vizinhos e os macacos voadores falaram mal de você. Elas vão voltar para dizer o que é que as pessoas estão falando de você. E você se pergunta: mas como é que pode minha própria família, meus próprios filhos, meus próprios vizinhos, meus próprios amigos ficaram todos contra mim e acreditaram nesse monstro? E pessoas narcisistas fazem isso intencionalmente para a vítima, ou você, né, achar que você é o problema e não elas. E elas fazem também isso de propósito, que é uma forma também de te isolar de todo mundo.
Mas antes de te isolar de todo mundo, elas querem que todo mundo pense que você é uma pessoa louca, que você é uma pessoa descontrolada, que você não vale nada, que você é problemática, barraqueira. E aí você fica até com vergonha de sair de casa depois que tudo isso acontece. Por quê? Todo mundo na rua passa a te olhar com os olhares de que você é um ser humano horrível. Todo mundo começa a te ignorar, ninguém quer estar por perto de você porque você foi difamado. E por essa difamação, você mesmo passa a se isolar também, porque você fica com vergonha disso. E aí, quando você vai falar para as pessoas o seu lado da história, ninguém vai acreditar em você. Essa campanha difamatória de fazer você passar como uma pessoa louca, pessoa ruim, é uma forma de te descredibilizar. Para quando você for falar o que essa pessoa narcisista faz com você, ninguém acredita em você. Então elas manipulam todos contra você e fazem todo mundo te odiar. E manipula também você a acreditar que você não tem ninguém, que todo mundo te odeia. Porque elas te dizem, tá vendo aqui, ó, todo mundo tá falando mal de você, todo mundo tá dizendo isso e aquilo de você, porque todo mundo não gosta de você. Então ela ainda tem a cara de pau de dizer, tá vendo aqui, ó, todo mundo sabe que você é. E isso te faz ficar se sentindo desconfortável. Você se sente inadequado, você evita encontrar com essas pessoas. Você evita sair de casa para não ter que encontrar com essas pessoas para quem você foi difamado. E é uma decepção atrás de decepção, porque aí você vê que pessoas que você achava que gostavam de você são pessoas que estão contra você. Por causa do que essa pessoa narcisista falou para a plateia dela, né? Então você passa a ser vista pelas pessoas, por essa plateia, como uma pessoa mentalmente instável. Você é uma pessoa descontrolada, que você tem que ser internada. E ficar totalmente descontrolada diante de um abuso, diante de uma tortura mental e psicológica que uma pessoa narcisista faz, quem não ficaria? Quando você está lidando com pessoas narcisistas, isso é de pirar a cabeça. Isso é de tirar qualquer um do sério. Porque esse povo veio direto do inferno para infernizar a tua vida. E o que eu mais sofri ao longo da minha vida foi com confusão mental, né, o gaslighting e a campanha de difamação. Eu já nasci na campanha de difamação. Então, em vários momentos da minha vida, eu sofri essa difamação dentro de casa, né? Porque eu passei a ser muito reativa, né? Então, eu era mais explosiva que uma bomba. Então, eu partia para cima mesmo, até eu ver sangue espirrando. Hoje, né, eu sei disso, que eu fazia tudo errado. Eu fazia o oposto do que eu deveria ter feito. Mas naquela época, gente, eu estava pronta para matar o mesmo. Bastava se meter a besta comigo, eu estava pronta para pular no pescoço. Eu era nesse nível. Porque, como eu já disse aqui, né, eu não tive aquela síndrome da menina boa, né, de agradar sempre. Eu me rebelei. Então, eu não acatava nada não, era papum. Eles falavam uma coisa, eu rebatia. Era tipo um jogo de ping-pong. Era bate e volta de xingamento, bate e volta de ofensa. Era assim um caos total. Até que eu fui ficando mais velha, né? E daí eu fui me cansando. Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu me canso de gente. Então, se eu tomar raiva da cara de uma pessoa, eu me silencio. Eu passo a nem falar mais com a pessoa. Então, chegou esse momento também, que eu estava tão cansada que eu acabei dando tratamento de silêncio, né? Dando pedra cinza, sem nem saber o que eu estava fazendo. Mas que de fato era porque eu já estava de saco cheio, já estava saturada, e se eu não saísse dali a coisa ia ficar feia. Então eu preferia ficar calada, ignorava tudo, tentava passar o máximo de tempo que eu pudesse fora de casa, porque aí o tempo que eu estava em casa era só para tomar banho, comer e dormir e tchau. Era só isso que eu ia em casa fazer. E o resto do dia eu passava na rua, né? Porque eu trabalhava, depois eu estudei. Então eu ficava muito tempo fora de casa. Isso foi o que me ajudou um pouco também. Eu comecei a dar o pedra cinza sem saber que era o pedra cinza. Então, por eu ser assim muito reativa, né? Eu era muito explosiva. Então vinham as ameaças, né? De me internar, que eu precisava de remédio para os nervos, que eu era uma pessoa completamente descontrolada, que eu era uma pessoa que não poderia conviver com outras pessoas na sociedade. E eles próprios diziam que era impossível conviver comigo, que eu era uma pessoa extremamente insuportável. Óbvio que eu não sabia que isso tudo era projeção, né? Hoje em dia eu sei que isso era projeção. E eles também tinham ainda o descaramento de me dizer que eles eram os únicos que eram capazes de me aturar. Porque eu era insuportável, eu era muito exigente, que nenhum homem ia me querer, que eu também não servia para nada, eu não sabia nem me virar.
não sabia cozinhar, nem limpar a casa. E também quando eu comecei a trabalhar, né, aí falavam, nossa, mas quem foi o louco que teve a capacidade de te empregar? E até que enfim eu me casei, né, e essas pessoas me falaram assim, nossa, mas essa pessoa deve ser um anjo, né, para conseguir te aturar. Então, assim, as pessoas narcisistas, elas usam uma psicologia reversa para te ameaçar, para fazer você ficar preso com elas. Eu acho isso uma psicologia obscura, porque aí eles te fazem acreditar que só são eles que são os capazes de suportar você. Porque isso é uma forma também de te isolar e você acha que ninguém mais vai te querer. Só eles que vão querer que você esteja por perto. Isso é uma forma também de fazer você acreditar que você não tem ninguém com quem contar, só eles. Porque tanto eu naquela situação, como você na sua situação e na sua vida, né? Se você não tivesse ali, quem eles iriam abusar? Quem seria o saco de pancada? E de fato mesmo, desde a minha infância, eu nunca tive ninguém, eu nunca tive amigos. Eu sempre fui sozinha desde a minha infância, também por causa da campanha de difamação que eu fui sofrendo, né? Então eu mesma fui me isolando também. Obviamente que isso também era usado contra mim. Eu era tão insuportável que eu não tinha nenhum amigo. Eu era tão insuportável que ninguém queria estar perto de mim. E realmente, né, eu nunca tive ninguém, não me arrependo, para falar a verdade. Eu sempre percebi que eu era diferente, que o meu caminho era diferente, mas eu não sabia como chegar nesse caminho. E hoje eu vejo que o meu caminho é somente entre eu e Deus. Então, olhando para trás, assim, e avaliando tudo que eu vivi, né? Como eu sempre fui a pessoa que não prestava, a pessoa delinquente, a pessoa louca, hoje eu tô dando realmente uma razão para eu ser a pessoa louca, né? E descontrolada, que precisa ser internada. Eu tô aqui falando tudo que eu vivi. Hoje eu estou contando o meu lado da história, que ninguém nunca, ao longo da minha vida, quis me ouvir. Ninguém nunca acreditou em mim. Todo mundo que eu me relacionei ao longo da minha vida nunca acreditou em nada do que eu falei. Quando eu estava lidando com situações tóxicas e abusivas, obviamente eu também só me relacionava com gente tóxica, abusiva ou narcisista. Obviamente que eles iriam me invalidar e desacreditar de mim. Só que toda história tem dois lados. E esse é o meu lado da história. Essa é a história verdadeira, que foi encoberta ao longo da minha vida por mentiras ao meu respeito. E no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo do 1 ao 12, diz que nosso coração não se cale diante das injustiças. Não podemos nos conformar com qualquer injustiça e nem jogar pedras em ninguém. E nem devemos fechar os olhos para o mal que acontece diante dos nossos olhos. Não precisamos ser justiceiros, nem fazer justiça com as próprias mãos, mas não podemos aceitar o inaceitável. E nem fingir que não vemos o que o nosso coração tem sede e o desejo que a justiça aconteça. A justiça vem junto com a misericórdia.